Boa tarde, galera. Estamos aqui novamente, não é isso, para dar continuidade aos estudos da disciplina de História. Antes da gente começar a aula, eu gostaria de dizer que irei colocar a lista dos alunos que me enviaram a atividade da semana passada, certo? A atividade do dia 12 de fevereiro, que foi apenas uma apresentação, foi o início dos nossos estudos, né? Eu não cobrei muita coisa, certo? Parabéns para aqueles que enviaram. Eu gostei dos textos que foram enviados. E no grupo do WhatsApp eu coloco a lista. Para quem não me enviou ainda, não tem problema. Vocês podem enviar que eu recebo, tá certo? Vamos lá, vamos dar início ao primeiro capítulo do livro, certo? O primeiro capítulo. Seria interessante que vocês pegassem o livro, né? Vocês fossem escutando, né, o que eu estou falando e acompanhando no livro. É melhor. O primeiro capítulo, o nome do capítulo é História e Tempo, das páginas 6 à página 19. Como é que nós iremos estudá-lo? Nós iremos dividir nessa aula e na próxima. É um capítulo pequeno, certo? Mas eu não quis colocar muita informação para vocês. Então eu dividi ele em duas aulas, certo? Esse capítulo ele é uma introdução para a disciplina de História. Para a gente poder começar o conteúdo de história, vocês têm que tentar aprender da melhor maneira possível esse primeiro capítulo. Porque nele vocês vão ver conceitos, né? O que é história, o que a história estuda, o que é tempo, o que é calendário e os períodos da história, certo? Como vocês podem ver, eu coloquei até esses tópicos. Esses tópicos que estão aqui são os que tem no capítulo. A primeira coisa, o que é história? A palavra história tem origem no idioma grego. É oriunda do vocábulo histor, que significa aprendizado, sábio. Então, assim, a Grécia, nós vamos ver agora no sexto ano, vocês vão ver, não agora, mas mais na frente a gente vai falar sobre o mundo grego. Os gregos, eles foram responsáveis pela criação da história, pela invenção da história, da disciplina de história, da ciência de história, pela filosofia. Muita coisa que nós estudamos hoje vem de origem grega. É muito importante a gente estudar depois a Grécia, certo? Então, o que é história? No livro de vocês aí tem dizendo história estuda o passado e também o presente. Por isso, pode-se dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo. Então, vamos lá, vamos entender isso. Eu coloquei até de negrito aqui, está mais escuro. Por que estudar a história dos seres humanos no tempo? O que é que vocês acham que isso vai contribuir para a gente? Né? Vamos lá, vamos pensar. Então, olha só, se a gente estudar o que é que muitos os seres humanos fizeram no passado, nós vamos poder corrigir agora no presente. Alguns erros que foram cometidos, né, algumas guerras injustas, alguns acontecimentos não agradáveis, eles não serão repetidos, porque nós vamos estudar e nós vamos ver que aquilo não foi necessário. Ah, professor, mas muita coisa boa aconteceu. Pronto, então o que a gente estudar que for de bom, a gente repete, né? Então é muito importante você saber o seu passado, o seu, da sua família, da sua comunidade, não é isso? Porque a história ela estuda os seres humanos no tempo, o que eles fizeram, o que foi descoberto, o que valeu a pena, o que foi bom para a gente poder reproduzir e o que não foi para a gente não cometer os mesmos erros, né? Então isso é muito importante. Algumas pessoas não gostam da disciplina de história, alguns alunos, mas é uma disciplina muito legal, muito importante para a gente entender como é que nós chegamos aqui. A gente vai estudar sobre Roma, sobre Grécia, sobre o Brasil, sobre a América. Então é muito bom você se conhecer, você saber um pouco da sua história. Então, o que é que a história estuda? A história estuda as mudanças e as permanências, né? Todo mundo sabe que mudanças é aquilo que se transforma, que muda, né?
e permanência é aquilo que não muda. Então a história estuda as duas coisas. No livro de vocês vão ver esses exemplos. Eu tirei do livro. Então, o processo de mudanças ocorridas na sociedade. Por exemplo, a história ela estuda como as pessoas se comunicavam, como é que isso mudou. Se vocês olharem aí na página 6 e 7 do livro, se eu não me engano, ou é 6, 7 e 8, tem várias fotografias. Tem umas fotografias que estão coloridas, outras estão em preto e branco. Vocês podem ver telefones antigos e telefones mais novos. A comunicação ela muda. A moda ela muda. Se você pegar uma foto antiga da sua família, dos seus avós, dos seus pais, vocês vão ver que aquelas roupas não se usam mais hoje. Às vezes a gente até brinca com o estilo de roupa que era antigamente, com o jeito de cortar o cabelo. Então mudou a moda. Mudou a alimentação, mudou a maneira de construir as casas. Se vocês prestarem atenção, vocês às vezes passam por alguma rua, você vê uma casa moderna e uma casa antiga. Você nota logo a diferença. Opa, essa casa é muito antiga, essa é mais moderna. Então a história ali estuda esse processo de mudanças, né? Como é que isso ocorreu, esse desenvolvimento. E também estuda as permanências. A história não estuda apenas as mudanças, ela estuda também as permanências. Ou seja, aquilo que mesmo com o passar dos anos não mudou, mudou pouca coisa. No livro vocês vão ter exemplos aí de brincadeiras, né? De brincadeiras que, sei lá, nossos avós faziam e hoje as crianças ainda brincam, né? De amarelinha, de pega-pega, brincadeiras que não mudam. E o livro também dá o exemplo de construções. Tem cidades muito antigas que pouco mudam, né, as suas construções. Ok? Então, eu vou passar um vídeo para vocês explicando um pouco do estudo da história para vocês entenderem. É um desenhozinho, é um desenho animado, muito interessante. Eu espero que vocês gostem. Depois do vídeo a gente volta para a atividade. Oi crianças, bom dia! Quando falamos de história, estamos sempre necessariamente nos referindo ao passado? Nem sempre. Sim, a história não é simplesmente contar os fatos que aconteceram há muito tempo. Através da compreensão do passado, podemos dizer alguma coisa sobre o presente. Sim, porque o que os historiadores fazem é interpretar o passado para poder explicar fatos atuais. Muito bem, Michael. Assim, entendendo como e por que as coisas aconteceram, vamos poder compreender melhor nosso presente e reconhecer quais são as origens de muitos dos nossos problemas. Como é que vocês acham que o historiador faz para investigar os fatos do passado? Utiliza fontes históricas. É verdade, Tiago. Fontes históricas ou documentos, que podem ser de diferentes tipos. Fontes materiais, orais, escritas e artísticas, ou gráficas. Certo. Além disso, eu li que também podem ser primárias ou secundárias, de acordo com o momento em que foram produzidas. As primeiras são as mais próximas à época que o historiador investiga. Por exemplo, a reprodução das inscrições gravadas em alguma tumba de faraó transforma-se em uma fonte primária nas mãos do historiador, na hora de estudar o Antigo Egito. Exato. Já as secundárias são as produções feitas por outros historiadores sobre algum tema em particular, como um livro que fala sobre o Antigo Egito. Muito bem. E que outros recursos o historiador utiliza? As linhas do tempo, para ordenar os fatos que aconteceram no passado. E como é que ele faz isso? Qual é o começo da linha? Depende do que ele quiser encontrar e do calendário que utilizar. Se a linha é construída tomando como referência a era cristã, o ponto de partida será o nascimento de Cristo. À direita do ano 1, nascimento de Cristo, os anos serão contados com números positivos, e à esquerda com números negativos. E para escrever alguma data anterior ao nascimento de Cristo, se usa a abreviatura AC. Se aconteceu depois do nascimento de Cristo, se utiliza DC. Os historiadores também concordaram em dividir o passado em idades históricas, para ordená-lo e estudá-lo com maior facilidade. Eu ouvi falar da pré-história. Também conta? Sim, Nath, mas essa forma de se referir ao período já quase não é utilizada pelos historiadores. Antes se dizia que a história começava com a invenção da escrita. Então, as sociedades que não conheciam a escrita não eram consideradas parte da história.
Hoje também damos valor às sociedades ágrafas, isto é, as que não tinham escrita, já que produziram outras formas de comunicação. Os historiadores se juntaram durante o século XIX e decidiram dividir o passado em idades, escolhendo como único critério de divisão os acontecimentos europeus. Assim, o passado ficou fragmentado em diferentes idades: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão foi feita para poder analisar ordenadamente os fatos do passado. Professor, os historiadores trabalham com os antropólogos, não é? É isso mesmo, Nádia. Para analisar a história antiga, por exemplo, a vida dos primeiros seres humanos, geralmente se formam equipes de trabalho e os historiadores trabalham com arqueólogos e antropólogos. Os antropólogos trabalham em diferentes lugares arqueológicos, escavando para desenterrar restos e tragam dados para a reconstrução do passado. Os objetos encontrados são registrados e analisados com o método do carbono 14, que permite saber a data dos restos materiais. Medem-se as partes de radioatividade que a matéria encontrada contém e que foi diminuindo lentamente desde a morte do ser vivo. Assim é reconstruída a história de muitas sociedades, mesmo que não tenham deixado nada escrito. Tiago, você não sabe como era bonito o lugar que visitei com minha família, a Cova das Mãos, na Argentina. Fomos a muitas cavernas que tinham pinturas rupestres, feitas pelos homens e mulheres que, segundo o guia turístico que nos acompanhava, explicou para a gente, viveram durante o Paleolítico. Agora eu posso entender mais sobre a vida dos primeiros seres humanos há milhões de anos. E pensar que os que pintaram essas cavernas viviam nelas é fabuloso. Os primeiros seres humanos tiveram que passar por muitos problemas para viver. Inscreva-se! Não se esqueça de responder à pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Estamos de volta, né, para a gente dar continuidade à nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um desenho muito legal falando sobre como estuda a história. Inclusive é o título do desenho, né? O nome do desenho é Como se estuda a história. Nele, vocês viram o que é história. Vocês viram o que são fontes históricas. Inclusive, eu já quero dizer que o segundo capítulo do livro é falando sobre essas fontes, né, que são os documentos que a gente pesquisa. Vocês viram sobre calendário, que a gente vai ver na próxima aula, do capítulo 1, falar sobre calendário. No desenhozinho fala sobre a divisão da história. A história é dividida em períodos, que também é nesse capítulo 1, que a gente vai concluir na próxima semana, ok? Então, se vocês quiserem ver mais de uma vez, seria interessante, né, para vocês aprenderem mais ainda. E aí, para terminar a aula, eu passo uma atividade, né? Normalmente eu passo uma atividade. Então, hoje é sexta-feira, eu vou passar essa atividade hoje, e eu vou colocar até no WhatsApp o dia de entrega, que é só na próxima semana, na quinta-feira, certo? Então, vocês têm praticamente uma semana para entregar. Só são 4 questões. Certo? Muito fácil. 4 questões, né? A primeira, o que você entende por história? Qual a importância dessa ciência? O desenho até ajuda a você a responder. E o livro também. Pesquisem no livro, né? Digam o que é história, o que vocês entendem por história. Certo? A terceira. Faça um desenho de algum acontecimento que você considera ter sido importante em sua vida. Em seguida, faça um comentário sobre ele, né? Escreva um comentário sobre ele. Pronto, aqui é muito fácil. Você vai fazer um desenho. Ah, professor, eu não sei desenhar. Não, não precisa ser um desenho muito bem feito. Mas é de algo que você acha importante na sua vida. E você vai escrever dizendo, né? Por exemplo, uma visita a um museu, a primeira vez que foi ao cinema. Não sei, o que você quiser, que foi importante na sua vida, certo? E a quarta e a última questão é uma linha do tempo, com os desenhos animados. E tem as perguntas, você olha para essa linha do tempo e você responde, ok? Então, tudo de bom para vocês, até a próxima semana, fiquem com Deus.